Boa tarde, caro telespectador do Vivendo e Aprendendo. Nós, na tarde de hoje, levaremos a você um programa muito especial. Mais uma vez, a Semana da Voz. E mais uma vez, pude contar com duas profissionais de Ponta Grossa que amam o que fazem e que a gente vai contar com um pouquinho para vocês com a Cíntia, a doutora Cíntia e a doutora Jo. Elas são minhas amigas, por isso eu falo assim tão simplesmente delas, e quero que você assista esse programa, porque você vai tirar muitas dúvidas nesse momento tão especial da voz, cuidado da voz, tudo que fala sobre a voz. Assista então conosco mais um Vivendo e Aprendendo, hoje, nesse momento especial, mais uma vez. Lembrando que quem nos patrocina é a Unimed e o Salão Record. Assista conosco mais um Vivendo e Aprendendo na tarde de hoje. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Então, meninas, que prazer estar com vocês, com as duas, muito bom poder estar com duas amigas, duas pessoas preocupadas com a voz, que nós esquecemos disso, né? É uma das coisas, eu digo que voz e pé são duas coisas que a gente esquece. E a gente tem que lembrar muito que sem eles, essas duas coisas, nós não vivemos. Aliás, a gente não vive sem nada no nosso corpo, mas são duas coisas assim tão importantes na nossa vida e a gente esquece. É isso mesmo? Como é que é? Como é que vocês veem? E a gente aqui nos bastidores já foi dizendo que vocês duas estão com os probleminhas essa semana. Mas a gente vai conversar e contar também como que é esse outro lado de vocês. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Célia. É um prazer estar com você de novo. Você quer saber do nosso probleminha? Mostra que todos estão sujeitos, né? Nós duas, essa semana, estamos num quadro gripal bem pesado. Então, é difícil mesmo, que a jornada de trabalho está duplicada. Falando sobre voz o tempo inteiro, é mais difícil. Mas mostra, prova para todo mundo que com os exercícios a gente consegue equilibrar a musculatura o suficiente para desempenhar todas as funções que são necessárias. No dia a dia. No dia a dia. Todos estão sujeitos. O Papa está sujeito, né, a ter a alteração vocal. E daí? Como é que é? Estavam as duas fazendo exercícios aqui antes e a outra, a apresentadora, assim, só olhando. Não, é que nós já temos o hábito de fazer exercício todo dia, né? De cuidar da voz todo dia. Então, eu acho que nós nos preocupamos mais com a qualidade de voz, com aquilo que nós vamos mostrar para o outro, quando que nós vamos usar essa voz, né? Ainda mais agora falando sobre voz e tá com voz disfônica, rouca, não dá, né? Mas acontece. Acontece. Mas ficar afônica algumas vezes. Assim, para chegar a ficar afônica, você tem que estar num quadro gripal muito grande ou com alguma doença na laringe. Né? Perder a voz por uma gripe, assim, é muito difícil. Você tem que ter abusado junto, né? Para você poder... É o que normalmente acontece, né? O que acontece é abuso vocal. Né? Vocês sabem que logo que eu comecei o programa, há 8 anos atrás, na primeira vez, porque a Unimed que sempre me patrocinou e toda essa situação, e estava tendo um encontro da Unimed, e eu ia gravar uma das primeiras vezes, era aquele Salão de Artes Unimed, e eu ainda pintora também, né, artista plástica, estava no entusiasmo daquele, chego lá, completamente sem voz, assim, falando rouca, falando pelo nariz, foi um caos. E na época, o nosso presidente era o Dr. Carlos Marques também. E o Carlos também. Então, foi uma entrevista muito engraçada, porque eu não podia deixar de fazer. E muito mal, assim, eu não sei como é que eu consegui. Mas são momentos, assim, que agora me reportou.
É muito interessante, porque quando você não sabe sobre voz, você acaba fazendo mais abuso. E a voz fica mais esganifada, porque você quer falar e não tem voz, você começa a fazer ajuste e sai uma voz muito pior, né? Se você souber trabalhar um pouco a voz e usar ela sem esforço, ela vai sair muito melhor do que quando você tenta falar e não consegue, que é o que a maioria das pessoas faz. E como dobra... E as dobrinhas vocais, então... As preguinhas vocais daí não conseguem sobreviver a tanto esforço e o resultado é uma voz, uma qualidade muito ruim mesmo. E eu sempre digo, porque aprendi com vocês, que voz envelhece também. E esses dias, quando eu falei isso lá no projeto, segunda-feira, que era o dia da voz, eu não tinha contato com vocês, mas eu... dou meus recados. Teve uma assim que se assustou muito, porque ela tem aquela coisa assim de que ela não quer envelhecer de jeito nenhum, mas ela já está envelhecendo, já é uma pessoa com mais quase 70 anos, mas tem umas coisas assim, daí ela olhou assim, eu não acredito que voz também, né? E eu agora, olha, já aumentei a minha voz aqui, né? E como que é isso? Como que acontece? Porque esse nosso público quer saber isso. Como todo o resto do corpo envelhece, a musculatura do corpo não vai perdendo o tônus, o viço, a elasticidade, até a hidratação, a pele não muda. A mesma coisa acontece com a prega vocal, porque ela também é um músculo recoberto de uma mucosa muito frouxa, muito transparente. Ok? Quando você vai envelhecendo, essa mucosa fica mais rígida, o músculo fica mais fraco, e o que acontece é que o fechamento da prega vocal não é mais o mesmo. Então fica uma fenda, a voz tende a se tornar mais soprosa, mais fraca. Ela perde, como eu estou fazendo agora, ela fica um pouco mais soprosa. Existem exercícios que ajudam, né, a tonificar a prega vocal e fazer de novo uma adução certa, como deve ser. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente está lidando com uma coisa física, né? Que pode, o resultado não é sempre total nesse caso, né? Não é só a prega vocal, né, que envelhece. As estruturas por dentro, se a gente pensar assim, forma ruga por fora, forma ruga por dentro, porque fica mais frouxo tudo. Então a própria projeção do som, ela é diferente, porque você ganha massa, perde massa, né? Então acaba por transformar a voz como um todo, não só no âmbito do som, mas como também da amplificação e modificação do som. Tem alguma coisa para ser feito, assim, que a gente pode, fora tomar água, muita água, que eu sei que a gente já falou outras vezes, e eu sou uma pessoa assim que eu digo, tome água, vão tomando água, pelo amor de Deus, água é vida. Não, tem várias coisas que dá para fazer. Primeiro de tudo, é evitar ao longo da vida, né? Não adianta só lá, daí depois querer um milagre, né? Não, eu digo assim, como a gente fala, o projeto da medicina preventiva é vida saudável, né? É prevenção. Então, sempre que nós falamos, nós constatamos situações também que já aconteceram, mas nós falamos muito em prevenção. E hoje o objetivo de vida do todo é a prevenção. Nós estamos fazendo isso. Então, evitar o fumo, evitar bebida alcoólica, evitar esforços vocais em demasia, ter uma boa alimentação, bom sono e aprender alguns exercícios para tonificar a musculatura, para conseguir ficar com a voz mais elegante por mais tempo. E a gente tem resultados muito bons com pacientes de 90, 95 anos que começam a ter outros problemas junto e acabam chegando no consultório. Às vezes, com 3, 4 semanas de exercício fonoterápico, melhora um horror a voz da pessoa. A gente grava antes e depois, não parece a mesma pessoa. É interessante isso. Aí, quando eu falava da voz segunda-feira, alguém me falava assim, veja que realmente é isso. Que algumas pessoas, os homens, eu nunca tinha me deparado isso, que os homens ficam com a voz mais fina quando envelhecem e as mulheres mais grossas. As mulheres eu sabia, mas sempre que eu falo assim, ela fumou demais. Não tem isso que a gente fala, fulano está com essa voz grossa, também fumou a vida inteira. Não, você perde, na verdade. Quando chega na menopausa e na andropausa, você vai perder o piano lá, que a gente classifica, a escala, você perde tessitura. As mulheres perdem agudo e ganham graves, e os homens perdem graves e ganham agudos.
É interessante, né? Como se os dois se equilibrassem no fim da vida. O que... infância, né? Ó, é isso que eu ia dizer, quando volta a infância, volta a adolescência, praticamente o homem, quase, um pouquinho antes ali, que começa aqueles... Isso, porque a criança ela tem uma voz muito aguda, ela vibra muitas vezes por segundo. Né? Mais de 200, 250, 300. E o idoso, ele vai vibrar 180, Aspecto que ele 140. vibrava... Fica no limite, fica no limite das duas. 180 Hz é o limite da voz masculina e da feminina, normalmente. Ok? E o que acontece? O homem se aproxima mais do 180 e a mulher também desce mais para o 180. Por isso que vó e vô têm vozes muito parecidas quando você não conhece. Se você telefonar e não souber qual é o sexo, você não sabe. Quem está? Nós vamos para o intervalo e já voltamos, continuando aqui com a Semana da Voz, o Dia da Voz foi dia 16. Nós já voltamos para mais um... Vamos para o intervalo e já voltamos. Voltando aqui hoje na Inovare. Você sabe que é um lugar que eu gosto de vir. Eu acho tão simpático que eu venho tão pouco. Porque, né, ainda bem, né? Ainda bem, não, mas podia vir fazer entrevistas, né? Podia vir tomar café, mas é um lugar que eu venho muito pouco. Graças a Deus, ultimamente, a saúde, assim, não... Se existe uma coisa, assim, que eu estou cuidando da saúde dos outros, né, com a medicina preventiva, mas eu estou bem, assim, graças a Deus. E nós voltando, então, aqui para a Semana da Voz, com as duas fonoaudiólogas de Ponta Grossa, que acho que vocês foram uma das primeiras assim a ter essa bandeira, né? Eu conheci essa realidade do dia e de chamar essa atenção para o Dia Internacional, né, da Voz, que é 16 de abril, com vocês, porque eu não sabia que esse dia existia e foi, acho que uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, que a gente estava num evento e daí nós começamos a conversar sobre isso. Quanto, Jô? 1999 foi a nossa primeira campanha da Voz, né? Fazem 13 anos. 13 anos. Nossa, 13 tudo isso anos já. que nós fazemos a campanha da Voz aqui em Ponta Grossa. Tudo começou em 99, com uma ação da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia para, na verdade, alertar a população em relação ao câncer de laringe. E essa ideia foi ganhando corpo nos congressos internacionais e em 2003 ela passou a ser então o Dia Internacional da Voz. Hoje tem divulgação nos Estados Unidos, Europa, Ásia, em vários países já aderiram então à campanha da Voz, todo dia 16 de abril. Então esse já é o 13º ano que a campanha acontece. E eu achando que era desde que eu conheci, foi a primeira vez que eu falei com vocês ali, que foi um dia de um evento que vocês estavam começando a divulgar, e daí ia acontecer ainda, e foi muito... E tem sido muito bom, porque a gente vai chegando essa época e eu já vou ficando antenada, né? Porque é assim que acontece, a gente já sabe. Todos os anos, na verdade, a gente tenta atingir públicos diferentes, entende? Então, é claro que a mídia é sempre bem-vinda e a gente sempre chama vocês. Mas as ações, né, assim, a gente procura mudar. Não... Esse ano eu achei interessantíssimo. Como que está sendo aqui as palestras aqui mesmo? É com vocês? Nós mesmas. A gente, uma fez uma, outra fez outra, né? Na verdade... Que público era esse? Na verdade, a gente foi mais... Foi para todos. Foi para todos. É, porque eu anunciei no projeto e segunda-feira mesmo, uma pessoa que é de um coral, ela já veio fazer. Mas eu não respondo, eu não sei. Porque as pessoas que estão em coral, elas estão cada dia mais se interessando por isso, né? Porque elas estão vivendo isso, vivenciando isso. A gente vivencia, mas não é esse. Tem bastante da terceira idade em coral hoje em dia, né? Tem bastante para crescer ainda. E o conceito, né, no coral do aquecimento vocal que o professor de canto dá para que a pessoa consiga
fazer toda a tessitura dela e aumentar, né? E o conceito de prevenção e de normotonia da musculatura de laringe que a fono trabalha são diferentes, são complementares, entende? Então, é muito legal quando a gente consegue trabalhar em conjunto com o professor de canto. O resultado é muito, muito bom. E esse pessoal, então, que a gente tentou essa vez abrir mais, foi para tentar mostrar mais prática, um workshop mesmo, onde as pessoas pudessem participar. Porque já houveram outras ações. Então, um ano nós fomos ao Terminal Central, conversar de pessoa por pessoa, colocar um adesivo, olha, você sabia, né? Sabia que voz é saúde, sabia que rouquidão com mais de 15 dias deve ser investigada, diagnosticada, porque pode ser câncer. Aquilo, meu Deus, foi repetido, não sei, acho que 800 vezes durante o dia, se não me engano, foi esse o público. Né? O ano passado foi com os professores. Municipal. Foi bem legal. Foi bem legal. Nossa, que deve ser público-alvo, assim, professor, né? Professor, Mas foi muito legal, porque foram as palestras que estavam mais cheias de todos os eventos que a gente fez, né, Jô? Foi o mais participativo, que você via interesse maior. Eu acho que elas têm muitos questionamentos, né? É que elas não sabem cuidar da voz, né? Não aprenderam isso. De televisão, assim, né? E que não é ensinado. Não é ensinado. Não é, isso nunca foi levantado, elas não têm a mínima noção de que precisa. Tem também, né, Jô, aquilo que já foi ensinado, já foi aprendido e não consegue valorizar para usar. Sim. Né? Então, não consegue enxergar os benefícios do exercício antes de uma apresentação, antes de dar aula. É preciso, às vezes, parece que precisa doer para conseguir fazer alguma coisa. Você sabe... Doer no bolso, foi de né? cima para baixo, né? Dessa vez a gente tentou falar... então, a Secretaria de Educação chamou as diretoras e as coordenadoras, né, das escolas, e essas chamaram as pessoas que mais tinham dificuldade com a voz para a palestra. Então foi uma delícia, nossa, não sei, todo mundo fazendo exercício, foi mais um estilo workshop também, então todo mundo fazendo exercício dentro da sala, a gente corrigindo ali. Nossa, é uma sementinha, a gente sempre tenta plantar essa sementinha. Você veja isso por quanto que vai divulgando, né? Que se você planta ali, meu Deus. Eu acho que já melhorou muito. Lembra, Jô, que a primeira semana da voz as pessoas nos procuraram para esclarecer que pensavam que ronquidão, ronco de ronco, era a mesma coisa que rouquidão, né? Então, já mudou muito esse cenário. Hoje a gente já escuta as pessoas falarem, mas eu lembrei que eu escutei uma vez falar que se eu ficar rouco mais por 15 dias eu tenho que ir no médico. Então, hoje já mudou bastante o cenário disso, mas ainda precisa mudar muito, porque ainda as pessoas não previnem. Elas vêm já com a voz doente. Ninguém vem aqui para aperfeiçoar a voz. Né? Vem porque já tem alguma doença e mesmo assim, já está avançada porque demoraram para chegar. Né? É bem interessante isso. A gente falando disso, de preparar a voz, né? Uma coisa, porque eu falei do pé, porque tem a ver com uma outra coisa que eu vou dizer agora. Eu tive algumas vezes dor no joelho. E foi depois que eu fui dançar numa festa com salto alto e fiquei com uma dor no joelho, fiquei com a patela inflamada. E daí, dancei muito. Show, tipo assim, show de cantor que a gente ama, assim, e ficar em cima do salto. E daí eu fui fazer fui fazer consulta, tudo, e me orientaram que eu tinha que fazer RPG. E na RPG eu aprendi. Então, eu uso muito salto, eu amo salto. Então, o que eu faço? Como vocês fazem com a preparação com a voz, quando eu sei que eu vou ficar mais de 2 horas de pé, eu me preparo para usar salto, para não ter dor. Então, eu faço o exercício que melhora. Então, todos nós deveríamos fazer a mesma coisa com a voz, como vocês estavam fazendo aqui, se preparando para dar entrevista, né? Já que estavam as duas com... Então, são coisas na vida que a gente tem que levar um susto, levar uma dor, né? Para levar a isso. Ou algumas vezes ficar até sem voz e tudo, né? Para chegar nisso. Uma outra coisa, assim, que quando a gente estava falando, me veio muito assim, e essa confusão de mãe que grita com o filho, porque mãe é uma coisa, né? O filho fala, ela grita mais alto, né? Então,
Acontece muito também de ter essas situações assim? Como é que vocês veem isso? Também claro que é falta de educação, né? Mas a gente sabe disso, porque a educação é tudo. Nesse país, o que a gente diz? Tudo vai melhorar o dia que o brasileiro realmente ser educado, né? E em todas as situações. Mas mãe com filho não adianta. Quem de nós já não deu uns gritos, né? Eu já dei. Aí, hoje ainda não demos? Não, hoje não mais. Hoje mas não a mais. gente tem isso, né? E Tem. como que é isso? Na verdade, o que a gente tem é mãe com esforço vocal e com calo, mas é que não é só o grito com o filho, né? O grito com o filho é um fator. Ela tem mais coisas que levam ela a fazer esforço vocal. Falar demais, competir com ruído, gritar. Daí, no final de semana, ela vai e canta no videokê, ou ela vai numa festa e fala mais alto do que o som, né? Que tenta falar mais alto que o som. Então, esses esforços que acontecem junto com o gritar com o filho é que às vezes acaba formando nódulos. O estresse, né? Na verdade, o disfônico é resultado de todo um comportamento, certo? Não é um fato isolado, não é só o grito com o filho, é isso que ela está dizendo, né? Entende? Quando um disfônico vem para a terapia, o que ele vem fazer é descobrir quais são os comportamentos errados que ele faz que resultam naquela voz alterada. Então, por isso que o processo demora um pouco, por isso que não é só sentar 2 dias aqui e aprender um exercício ridículo de ficar vibrando a língua ou outro, que todos são esquisitos, os exercícios, né? Mas o resultado você só vai ver à medida que você vai modificando o teu comportamento diário e não mais fazendo os abusos que você fazia e aí incorporando no teu dia a dia a boa voz. Aí sim você vê o resultado da terapia. Então demora um pouquinho. Durante 30 anos você falou daquela forma. Aí você vem, não vai ser em 3 dias que você vai modificar um padrão. Qualquer mudança né? é difícil. É toda uma educação, é toda uma sistemática para você conseguir, né? É força de vontade, é prevenção mesmo, é pensando que vai estar melhor amanhã, né? Na verdade, você precisa aprender a se ouvir. Né? E você não sabe se ouvir. Você só começa a se ouvir quando alguém te mostra. Você só sente o esforço vocal quando a gente fala, olha, tá vendo essa situação? Você usou o pescoço para falar. Você fez força na garganta mais do que você precisava. Será que se você soltar o ar assim, você não vai melhorar? E daí a gente acaba quebrando os ajustes de aperto que a pessoa faz. E daí, junto no exercício, ela começa a fazer uma vibração maior de prega vocal e colocar melhor o som. Então, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de percepção, é uma mudança de várias coisas para que você consiga dissolver uma lesão de prega vocal, por exemplo. Que não tem, algumas lesões, não adianta você ir lá e operar. Vai lá e tira o nódulo. Continua falando igual, daqui 1 mês, 2, você está com nódulo de novo. Vamos para mais um intervalo. Hoje, aqui com as fonoaudiólogas, falando sobre a voz. Você quer melhor que isso? Você se preocupa com essa voz? Voltando aqui com as meninas, a Jo e a Cíntia, nós agora vamos ver o que você está fazendo pela sua voz. Aquilo que eu perguntei quando encerramos aqui. Nós falávamos da entonação, não, da onde que vem a voz. E você sabe que na vida tudo vai mudando, né? E eu outro dia estava fazendo um curso de meditação. E o que você mais precisa na meditação? Respiração. E daí eu levei um susto com as pessoas que eu respiro quando eu quero e quando estou nessa hora, eu respiro realmente até embaixo. E as pessoas que estavam ali, a respiração vem até aqui. Meu Deus, mas aí se eu respiro assim, claro que eu também vou ter problema na voz. A respiração tem tudo a ver. Quando você respira só no ápice do pulmão, é uma respiração superior, que a gente chama.
E quando que você faz respiração superior? Quando você está mais agoniada, quando você está chorando, né? Ela é mais alta. Quando você está tranquilo, dormindo, ela é aqui embaixo, né? Então é lógico que a respiração aqui de baixo ela vai ser mais tranquila para você falar. E você sabe que o nosso orientador, no momento, ele dizia assim, tem pessoas que não respiram. A gente diz assim, como não, né? Mas elas não respiram profundamente. A Mara Belal, que é uma fonoaudióloga bem famosa, ela sempre fala que respiração é a primeira coisa que você faz na vida e a última. Então, por isso as pessoas têm, às vezes, algumas resistências, algumas dificuldades de trabalhar a respiração. E a gente não trabalha a respiração assim, quando vai falar em voz, a gente não trabalha especificamente a respiração. A respiração está num contexto que você vai fazendo o outro perceber como que se respira bem. Raras as vezes a gente precisa, né, Jô, colocar um exercício de respiração. E olha, o fonoaudiólogo é um bicho muito criativo. As técnicas que vão aparecendo, as coisas que vão descobrindo em como ajudar o paciente, também, sabe, são muito inventivo. Porque tudo, na verdade, está baseado na respiração. E a boa voz, né, é fisiológico. E a boa voz, ela vem carregada pela respiração. Se eu quero falar mais alto ou mais baixo, se eu quero falar com você aqui, ou se eu quero falar com quem está lá na sala de espera, a única coisa que eu vou mudar, na verdade, é a quantidade de ar que eu estou jogando para fora para conseguir atingir, porque é o ar que leva a minha voz até você. Então, o trabalho todo é em cima disso. Só que não adianta você dizer, agora você vai jogar... Não, você tem que criar... decibéis, para alcançar tantos decibéis, tanto dele. Então, abre a boca, faz isso, com conforto, você vai tentar, então, alcançar, criar imagem mental, por um exemplo, né? De o que esforço eu preciso fazer para conseguir que você me ouça? Que esforço eu preciso fazer para que ele lá me ouça? Então, você vai fazendo com que a pessoa vá trabalhando, o diafragma trabalha sem que ela perceba, mas você vai fazendo com que ela entenda que o abastecimento de ar é tudo. Eu posso ficar falando aqui sem parar com você até mais meia hora, sem que você veja eu ficar sem ar. Por quê? Eu estou sempre abastecendo. Então, o combustível da voz é o ar. E é ele que vai proporcionar uma boa qualidade. Se você não respira, você vai chegar naquele ponto em que a voz vai sumindo, e a característica principal da pessoa é que você vê ela parar e ela é obrigada, o organismo faz com que ela tenha que parar e respirar. Assim como a pessoa depressiva, você já prestou atenção que a pessoa depressiva suspira muito? O suspiro é uma demonstração do organismo que você não está respirando e não está oxigenando. Aí, numa certa altura, o organismo pede para que você dê aquela... né? Porque precisa... né? Dá um alívio. Cíntia, e o que tem para ser feito nessa área além da prevenção? Existem situações que a gente sabe de cirurgias que fazem, mesmo não acometendo de nenhum câncer, nenhuma doença mais séria, alguma coisa hoje está sendo usado, essa globalização. Você fala em estética vocal? Estética vocal. Em estética vocal, a única coisa que se faz mais para o idoso, né, que estão começando a fazer é um botox, mas que é para melhorar o fechamento da prega vocal. Porque o idoso ele fecha assim, ó, e não assim. Por isso passa ar, então fica com uma voz muito soprosa, além de grave. Então, mas é só em São Paulo que está tendo alguns experimentos ainda. Já viram em congresso? De colocar o botox para que melhore o fechamento glótico, né, o fechamento da prega vocal. Não fecha tanto. Só que só em casos muito graves, tá? De uma soprosidade muito grande, que o idoso tem uma falta de força muscular muito grande. Porque, na maioria das vezes, fonoterapia resolve. A grande maioria, só fazer. 99%. O problema é esse, que ninguém 99%, eu falo para você assim, que 99% das pessoas que fazem exercício específico para isso, elas melhoram e muito.
E assim, numa maneira geral, baixou o nível, tá? Essa prevenção está acontecendo, o Brasil está acordando para isso, tem menos câncer de laringe hoje? Como é que está isso? O Brasil continua no 5º ou 6º Eu queria uma notícia melhor. lugar. Não, ainda continua. Porque agora está sendo divulgado, né? Mas no ranking mundial ainda o Brasil está no 5º ou 6º de câncer de laringe ainda. Porque, na verdade, as pessoas elas não chegam no otorrinolaringologista por primeiro, que é quem vai olhar e achar isso, né? Ele primeiro vai no médico clínico geral. Primeiro que ele vai demorar muito para chegar. Ele não tem essa visão de que 2 semanas tem que sair correndo. Aí, quando que ele vai? O próprio ex-presidente, quando que ele foi procurar o médico? Quando ele começou a ter dor para engolir. Quando ele começou a ter dor para engolir, quer dizer, já estava um aumento de massa ali que começou a diminuir, ele começou a ter dor para poder engolir. Foi nessa hora que ele foi procurar o médico, né? E algumas pessoas ainda tardam um pouco mais. Então, quando você chega no médico, você já está com um comprometimento maior, né? E às vezes você consegue preservar parte da laringe, como no caso dele conseguiu fazer radioterapia e aparentemente está melhor. Está fazendo muita fonoterapia, diária fonoterapia, quando não 2 vezes por dia, né? Para melhorar tanto a deglutição quanto a voz. Mas tem casos que você tem que retirar a laringe inteira ou parte da laringe e mudar a forma de se comunicar. Então ainda está bem difícil. É duro, né? A gente vê que caminha para tudo isso, né? E parece, eu vejo assim que às vezes ou notoriamente acontece com pessoas como um ex-presidente e como agora com a Gianecchini, para você parece que para o país acordar e ver, né? Agora acorda, né? Eu vejo assim que são pessoas que se expõem, porque normalmente as pessoas acontece, elas se escondem, né? Tem muito ainda isso. Hoje melhorou bastante, mas é uma situação que você vive que tomara que sirva para isso, né? Não sei, acho que é um pouco cultural, porque, veja, eu tenho, no mínimo, mais 5 pessoas que eu converso com uma certa frequência e roucas, tá? E que a gente brinca. Puxa, quando que você vai lá para a gente ver o que está acontecendo na tua laringe e por que está ruim, né? Isso já passou, assim, 1 ano, tem uma que já faz pelo menos uns 5 anos. Ela, um dia eu vou. Mas sabe, eu morro de medo de chegar lá e ser alguma coisa. Mas não vai ser... Não, eu digo, mas se fosse alguma coisa, você já tinha morrido há muito tempo. Já não era mais tão simples. Porque a velocidade, você não controla a velocidade de crescimento de um câncer. Então, às vezes, quando você tem algum sintoma, já é até tarde. Então, esse chavão que a gente repete todos os anos, que voz é saúde, e que voz mostra como é que você está, num geral... É um grito, né? É um grito da prega vocal querendo dizer, eu estou com dor, mas só fica rouco. Procura, então, um médico e tem o resultado, né, do exame, para bom ou para ruim, mas você resolve. Vai atrás, né? Mas mesmo assim, quando você começa com a rouquidão, você não está com câncer ainda. Claro. Você só está com uma lesão na prega vocal, ela está esbranquiçada, ela está começando. Né? À medida que você vai passando o tempo e vai ficando mais rouco, você vai acostumando auditivamente com a tua voz rouca e já não vai achando, mas faz anos que eu estou assim. E daí, quando você vai ver, começa a crescer, e a hora que começa a crescer, cresce. Já foi. É bem rápido. E esse câncer mata também? Se não for tratado, mata. Sim. Né? Mas se você vier num estágio muito... Às vezes tem alguns que ele existe e que ele... Não. 95% do câncer de laringe, com abordagem, ele tem cura sem recidiva. Com tratamento sem recidiva. Então, como isolar, né? Você tem como isolar, então é mais fácil. Só morre quem já chega lá com metástase já, quando já não está muito grande. Já passou para a língua, já passou para mais coisas, né? Aí, mas se for um câncer de laringe visto a tempo, assim, cura sempre.
O Lula fez um vídeo bem interessante, está no YouTube, Lula e a Voz. E ele faz um depoimento sobre o problema dele e o papel da fonoterapia, como ele sente hoje a voz dele, que ele sabe que ele vai precisar ainda durante um bom tempo. É legal de assistir. É legal ver que mesmo ele passando por tudo que ele né, sendo uma pessoa que usa a voz, que usa a oratória, se você olhar o depoimento dele, você entende que ele não sabia qual era o papel do fonoaudiólogo. Né? Porque ele achava que fonoaudiólogo, quem sabe, fosse para o canto, quem sabe ensinasse ele a falar assim, né? Mas jamais que ia trabalhar essas coisas que ele está precisando trabalhar. Quer dizer, realmente ele não sabia qual era o papel do fonoaudiólogo, ele só foi saber agora. Mais uma vez, vem aquilo que eu acabei de dizer, né? Que são situações para realmente as pessoas tomarem conhecimento e cada vez mais estarem mais atentas, porque é isso que está se passando. Esse vídeo que ele gravou, essa visão agora. Então, isso tudo está se passando para o mundo globalizado agora, que as pessoas estão acordando, né? Ficando por isso. Nós vamos para mais um intervalo, será já o último, no nosso quarto bloco. Não saiam daí, tome sua água e volte. E nós estamos agora, que pena, no último bloco, aqui com as nossas fonoaudiólogas, falando da voz. E elas, no intervalo aqui, me contaram uma novidade muito boa, que a gente fica muito feliz, né? Vamos contar para o nosso público também essa nova situação. Então, em dezembro, foi sancionada uma lei do vereador Alessandro, que vai se promover a saúde vocal. Vai ter uma semana que vai ser perto da Semana da Voz, da Semana da Voz oficial, né? Aonde vai se estar público, eu acho que é medicina, não sei como que vai viabilizar isso ainda, né? Mas vai estar preocupado, informando, fazendo exames preventivos para poder fazer diagnósticos precoces de todas as patologias vocais. Muito bom isso. Parabéns, né, para o Alessandro, que realmente está sempre preocupado com várias situações que nós temos em Ponta Grossa. E essa é uma delas, nós né? Estamos bastante felizes, porque são poucas cidades que já conseguiram fazer isso no Dia Mundial da Voz, e conseguiram colocar como lei, né? É uma coisa difícil você conseguir. Estadual já tem quanto tempo, Jô, que ficam colocando projeto e não desengata, não passa. Né? Então, vontade política, como eu digo, né? Eu acho que sim. Então, eu acho que precisa alguém pegar um político, adota a ideia, compra a ideia, como a gente diz. Eu imagino que a hora que nós passarmos o relatório para a sociedade brasileira vai ser um evento isso, vai ser uma coisa que vai contar ponto para a fonoaudiologia, né? E toda essa situação fez com que a sociedade brasileira tivesse... na verdade, nós vamos passar um relatório para a sociedade brasileira agora, nessa semana, e eu acredito que vai ser um evento, assim, vai ser um ponto positivo para Ponta Grossa, para o Paraná, porque eu acho que ninguém mais, no Paraná, pelo menos com certeza, ninguém conseguiu fazer... conquistar. Ponta Grossa sai na frente. Como a gente é bairrista, né? E como é bom isso. Você sabe que uma época, há uns anos atrás, eu não achava legal ser bairrista. Mas hoje em dia, cada vez mais, eu fico toda orgulhosa. Eu fico falando da minha cidade, que parece que daí tem gente que para e escuta assim, mas Ponta Grossa é tudo isso. Mas por que a gente vai... Você lembra dessa campanha? E a gente vai melhorando isso. Mas, meninas, como é que vocês chegaram à decisão de fazer fonoaudiologia? Eu gostava de trabalhar com pessoas. Gostava da área de saúde. Mas não queria ser médica. Então, naquela época, quando eu cheguei para o meu pai e contei que eu tinha feito... Isso, ele não falou... Ele falou, o quê? Da onde que você tirou isso? É um curso novo mesmo, é a segunda turma agora na PUC, e eu acho que tem uma área que eu gostaria que eu ia dar certo. Então,
E dentro da fono tem tantas especialidades já, né? Eu acho interessantíssimo quando você algumas vezes contava que ia para Curitiba trabalhar no jornal na Gazeta. O que uma fono faz na Gazeta? Gente, vocês não fazem ideia. Mas a gente de fora, eu lembro assim que eu ficava encantada com isso. Na verdade, é um trabalho de apoio, né? Uma consultoria que você faz para que previna as lesões no telemarketing, porque eles passam 6 horas falando sem parar. Eles fazem uma ligação para você, outra para ele, outra, e isso tudo é monitorado, cobrado por quantidade, tanto de ligações quanto de efetividade de venda. Tá? Então, é um ambiente muito estressante e com uma demanda de voz enorme. Então, o trabalho todo era de apoio, de incentivo aos exercícios, exames, prevenção, acompanhamento dos casos alterados. Na verdade, uma delícia de um trabalho. Eu lembro que você gostava muito disso que você fazia, né? Antes disso, com os professores também, a gente trabalhou bastante tempo lá em Curitiba, na rede pública, fazendo também a triagem, encaminhando para exame, fazendo orientação, dando os treinamentos. É o que a gente gosta de fazer. Na verdade, essa parte da voz é uma parte que nós duas temos paixão. A gente percebe que vocês gostam do que fazem. A gente trabalha bem por prazer mesmo. É uma coisa que a gente entende. Você faria de novo hoje? Faria. Se você hoje não tivesse, aquilo que a gente fala assim, o tempo passou e se fosse para viver tudo de novo, você iria de novo para fono, faria. Me trouxe coisas muito boas e essa é a visão que a gente tem dessa parte humana ligada com a parte de saúde, é uma riqueza muito grande, sabe? É uma interação muito legal. Você entender o que tem, como que eu vou te falar? O que a tua voz está contando enquanto você está falando? O que você está dizendo no meio, nas entrelinhas do que você está me dizendo, entende? Quando o paciente senta, você enxerga ele inteirinho, você consegue entender o porquê que ele está ali, o que ele está querendo te contar e o que ele está escondendo também. Porque a voz conta tudo. Mostra tua personalidade. Acaba sendo uma psicóloga também. Você acaba... meio aliás, quem de nós não né? Na área, a gente acaba... Quem trabalha com pessoas acaba sendo. Acaba sendo. Você tem que ser sensível. Se você for sensível, eu acho que sim. Com certeza. E você? Por que você procurou a fono? Pois olha, foi por acaso. Foi por acaso. Eu resolvi achei que eu ia trabalhar com surdo e eu achava legal. Né? Eu achava legal, acho que falta de experiência, sei lá. E, na verdade, uma única coisa que eu nunca fiz na minha vida foi trabalhar com surdo. Desde o começo, do último ano da faculdade que você faz estágio, eu tive paciente de voz. Aí minha monografia, meu TCC foi sobre voz. E daí engatei na voz e nunca mais larguei. E adoro o que eu faço, adoro. Se você me falasse há uns 10 anos atrás se eu faria de novo, eu ia dizer que não. Mas hoje eu faria sim. Né? Vai crescendo isso. Mas eu acho que se eu queria ser como eu sou hoje, há muito tempo atrás. Então, aquilo que eu penso hoje, a minha realização profissional hoje, é muito diferente. Mas aí já se passaram... Mas eu acredito que tudo tem um momento para isso, né? O nosso amadurecimento faz com que a gente ou odeie a profissão, e daí esteja louca para se aposentar, como tem várias pessoas que não veem a hora de se aposentar, né, porque não são felizes no que fazem, ou como a gente, que cada momento, cada situação que você vai vivendo e todas as experiências de vida que você vai tendo, você vai crescendo e querendo mais isso, né? E você faz isso sem... as coisas que a gente faz, nem sempre elas estão ligadas ao quanto a gente ganha. Então, às vezes se para olhando assim, mas eu fiz isso tudo, né? Essa trabalheira toda e por quanto? Por às vezes nada, né? Por às vezes nada. Então,
Eu acho que é paixão pelo que eu faço mesmo, porque... Eu sou assistente social, né? E assistente social é uma... que a gente não... Trabalha, assim, faz 2.002, não é que nem 1.001 utilidades, a gente tem 2.002 utilidades. O nosso campo é muito extenso, nossa, mas o salário sempre foi pequeno e sempre, com algumas exceções, né? Mas a gente tem sempre isso. Mas a gente trabalha... Realmente parece que é uma parte assim, de um trabalho... É uma coisa de doação. De doação, né? Tinha um outro termo que os mais antigos usavam, que fazia-se quase como uma religiosidade, alguma coisa assim, que parecia que a assistente social não precisava ganhar, né? Não é por aí, a gente precisa viver também, né? Vive... É que às vezes assim, é muito caro para quem paga e é muito pouco para quem recebe, né? Mas eu acho que é mais do que isso. Quando você gosta do que você faz, você vai fazendo. Essa semana mesmo, uma pessoa falou para mim, eu não entendo por que você continua fazendo isso todos os anos e se metendo a fazer coisas que você não precisa, porque o que você ganha em troca? Qual é o que vem depois? Não vem nada. Né? As pessoas às vezes podem achar que eu e a Jo, por estar em frente à campanha, a gente sempre ganha mais. Não, eu acho que nesses 13 anos, nenhum paciente veio para mim por conta da campanha. Nenhum. Né? Então, assim, eles procuram bastante o médico otorrinolaringologista para procurar na campanha um pouco mais, mas para nós... Nunca. Não posso dizer que veio porque não veio, né? Então é uma coisa assim que a gente gosta, porque gosta. Como a gente diz, é amor à arte. Parece mesmo, que assim, se a gente não fizer, vai ter alguém olhando que a gente não fez nada. Então a gente faz. Como que você é uma especialista em voz? Como que você defende essa bandeira? E você não vai tomar nenhuma providência para divulgar os cuidados com a voz na Semana da Voz? Fica meio esquisito, sabe? Então, todos os anos a gente tenta estratégias dentro da nossa pequenez, na verdade, de recursos como, na verdade, parceria, no caso de nós duas, a gente já tentou fazer com outras fonos também. Nossa, nós já tentamos um monte de coisas. Mas as campanhas em outros lugares do Brasil ganham um tamanho dentro de universidades. Até com vergonha de querer colocar o nosso no campeonato lá que tem um prêmio que você ganha a melhor campanha do ano, a gente fica até com vergonha. Apesar de que o Paraná ganhou ano retrasado, né? Que nós estávamos na campanha junto. E Ponta Grossa? Hoje temos várias fonos em Ponta Grossa. O número existe assim aquela medida de tantos por habitantes por pessoa, mais ou menos assim. Existe, eu não sei te dizer, eu sei que tem muitas fonos novas que a gente não conhece por conta da Universidade de Irati. A Unicentro tem. Eu não sabia. Ela tem fono, então está desaguando bastante gente para cá. Mas não sei dizer para onde elas estão indo, onde elas estão trabalhando. Meninas, chegamos ao fim. Mais uma vez, um programa maravilhoso, sempre é muito bom falar com vocês. E eu gostaria, assim, que vocês, mais uma vez, dissessem ao nosso telespectador, que é a pessoa que já está na terceira idade, e aquele que quer chegar lá bem, o que ele pode fazer ainda, né? Uma diquinha, assim. Muita água, pouca bebida, não tomar bebida alcoólica e cigarro. Os dois juntos são o agente que favorece o aparecimento do câncer de laringe. Isso é a nossa grande mensagem, né? Da rouquidão. E eu diria que rouquidão por mais de 15 dias, você precisa procurar um médico. Se você está sentindo a tua voz fraca, que ela não está, independente dela estar rouca ou não, mas você está começando a sentir fraqueza muscular, a voz está fraca, você não consegue mais conversar com seus amigos, cansa muito rápido, venha procurar o médico, porque você pode estar começando o envelhecimento vocal e vai trazer outros problemas, como deglutição também. Não deixe chegar onde o presidente chegou, né? Meninas, muito obrigada. Eu quero agradecer a você que esteve conosco mais nesse programa de hoje, nos assistindo, ficando cada vez mais inteirados do que a sua saúde, o que nós podemos oferecer, o que Ponta Grossa pode oferecer.
Hoje você não precisa sair de Ponta Grossa para ir atrás de um bom profissional. Nós temos todos eles aqui. E que realmente você acorde. Está rouco mais de 2 semanas, procure um médico, procure, por favor, saia dessa dúvida e venha até o profissional dessa área. Muito obrigado por você estar conosco. Esse programa foi um programa pela Unimed. E quem cuida da minha autoestima o Salão Record, cuida cada dia melhor dos meus cabelos. Até o próximo sábado, com mais um Vivendo e Aprendendo, sempre aqui pela TVM, às 15 horas. Lembrando que em agosto voltaremos com a nossa festa da TVM, que é uma festa muito esperada, é um dia que você tem um glamour em Ponta Grossa, uma das poucas festas que você usa o seu smoke, a mulher usa os seus longos, enfim, uma festa black tie completamente a rigor. Aguarde, em agosto, mais essa nossa festa. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.